Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês que fazem parte desta família e para todos os vossos familiares. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Peço que vocês compartilhem, deixem seus comentários, deixem o like, que é muito importante. E aqueles que ainda não se inscreveram, peço também que se inscrevam no canal. Meus irmãos, eu quero trazer uma série, estarei começando hoje, dando início a uma série de estudo, dando continuidade. Ou seja, irei fazer vários vídeos sobre esse assunto, que tem como tema: só é filho do Eterno quem crê? Será que isso é verdade? Será que só é filho de Deus, filho do Pai dos Espíritos quem crê? Porque existem muitos irmãos em graça, que defendem essa linha de entendimento, que interpretam desta maneira. E eu, particularmente, eu não vejo assim. Eu sou sincero, porque eu também busco, me aprofundo no assunto, nos estudos, e eu não vejo dessa maneira. Porque se a gente for fazer uma analogia, de um pai terreno aqui, terrenamente falando, no âmbito físico, e de um filho também, será que, eu vou fazer uma analogia sobre a minha pessoa, será que eu sou filho de Antônio, eu era o nome do meu pai, eu só era filho dele se eu cresce? Se eu aceitasse, ou eu já era filho dele, ou eu já sou filho dele, mesmo eu não acreditando, mesmo eu não crendo. A mesma coisa é o Pai Celestial. Mesmo que eu não acreditasse que meu pai, Antônio, era meu pai, mas mesmo assim, eu serei filho dele aqui enquanto vida eu estiver. Entendeu? Isso eu estou fazendo uma analogia. Então, meus irmãos, muitos defendem esse entendimento que só é filho de Deus. Eu vou falar Deus porque a gente sabe que a palavra Deus não é o original da palavra. Mas o meu canal é um canal democracia espiritual, é democrático. Aqui você fala, eu não vou colocar regra que você tem que falar o nome certo. Não, meus irmãos, não, a gente já sabe, a gente já descobriu isso. Eu vou falar num âmbito mais natural, mais povão. Então, observem, eu peço também, antes de eu entrar, eu já entrei no assunto, mas eu vou ler aqui um texto que muitos interpretam mal, trazendo para outro sentido. Eu peço que vocês não percam a segunda parte e nem a terceira parte, porque aqui é só, eu posso dizer que é a primeira parte, mas é só uma introdução, porque o que você vai ver na segunda parte, na terceira parte, vai ser coisa grande e que você vai ver que realmente o que eu estou falando faz sentido. Lembrando também que eu sei que eu posso ser atacado aqui, entendeu? Quando eu estiver fazendo a live, quando a live estiver ao vivo, ou alguém que vai entrar depois e deixar seus comentários. Ó, você é livre para fazer seus comentários, contanto que vocês respeitem, entendeu? Tem que manter o respeito, porque se colocar uma mensagem aqui querendo vir desconsiderar, ou, sabe, eu vou excluir na hora, tá entendendo? Aqui não existe mestre nem doutor, aqui não existe isso aqui, na graça não existe isso. Então, meus irmãos, a passagem que muitos pegam é aqui em João, no capítulo 1. João,
capítulo 1. Então veja, observem que eu vou aqui ler o versículo 11, o 12 e o 13. Vamos lá. No versículo 11 diz assim, João capítulo 1, versículo 11 e o 12 e o 13. Vamos ler o versículo 11. Veio para o que era seu. Quem foi que veio para o que era seu? O verbo, que o versículo 10 diz assim, ó, o versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui está falando dos judeus. Dos judeus. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Qual era a vontade de Deus? Era que eles crescem. Entendeu? A vontade de Deus era que os gentios também fizessem participação do corpo de Cristo. E existia promessas se referindo aos estrangeiros, ao povo gentil, onde eles iriam participarem do corpo de Cristo. Entendeu, meus irmãos? Então, o texto aqui em si, ele não está dizendo, não está falando que só era filho de Deus quem cresce. Não, meus irmãos. Porque o crer aqui, e em todas as passagens, tanto Paulo escrevendo, entendeu? Como o próprio Filho do Homem, como o próprio Cristo da carne, o Jesus de Nazaré falando, ou um de seus discípulos falando, o crer aqui não era uma condicionalidade daquilo que foi feito, daquilo que iria ser feito. Na graça não existe condicionalidade, meus irmãos. A gente vai estudar sobre esse assunto aqui. Entendeu? Nessa série de estudo que eu estou fazendo, que eu estou dando início hoje. Então, quando o texto diz aqui, ó, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O crer aqui era para eles entrarem no descanso. Quando se crê, aí entra no descanso. Eu estarei mostrando aqui em outros vídeos que eu irei fazer, dando continuidade, e volto a falar, a esse estudo que está se iniciando hoje. O crer aqui, o crer não é uma condicionalidade. Ninguém é filho de Deus só porque crê. Ninguém é justificado porque crê. Claro que a gente vai ver isso. Lá em Gálatas a gente vê que a justificação não era pelas obras da lei, mas era para aqueles que crescem, aqueles que tinham fé, sim. Mas o crer e a fé, meus irmãos, que tanto Paulo falou, tá entendendo? E que esse texto está falando aqui, não é uma condicionalidade. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Porque não é só aqueles que creem, que são filhos de Deus, que são filhos do Altíssimo, que são filhos do Eterno, que são filhos do Pai do Espírito, dos Espíritos. Não, meus irmãos. Por quê? Por quê? O crer, volto a falar, as pessoas têm que cair em si. Esse texto aqui, essa passagem de João, capítulo 1, isso aqui, por décadas, isso aqui foi ensinado de maneira errônea. Entendeu? O texto em nenhum momento está falando, está afirmando que os filhos de Deus só são aqueles que creem. Veja, mas a todos, versículo 12, mas a todos quanto o receberam. Ó,
deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que crescem, eles entravam no repouso, eles entravam no descanso, porque eles creram. É aí onde entra a metanoia. Aqueles que crescem passaram pela metanoia. Entendeu? Então, essa sempre foi a preocupação de Paulo quando ele foi designado a levar o testemunho, a levar o evangelho da graça para os gentios. Porque Paulo queria que eles crescem. Mas não é porque eles não criam que eles não eram filhos de Deus. Porque se eu disser isso, meus irmãos, só é filho de Deus quem crê? Então Deus está fazendo acepção. O crer aqui, o crer não veio antes do ato. Entendeu? O crer não veio antes do ato. O ato veio antes do crer. O ato veio antes da fé. Se eu tenho fé que eu sou filho de Deus, se eu creio que eu sou filho de Deus, entendeu? Não é só porque eu creio, porque existem muitos filhos de Deus aí, né, que estão aí em outros entendimentos, como por exemplo no candomblé, na igreja católica, na própria igreja, onde eles dizem que são igreja, né? Que igreja não é lugares, não é templos, igrejas são pessoas, eram consideradas como um corpo, pessoas, um conjunto, entendeu? Então, essas pessoas que se reúnem nesses lugares aí, que dizem que são igreja, será que os nossos irmãos do sistema religioso não são filhos de Deus? Porque não crê? Naquilo que Cristo fez, eles dizem que crê, mas eles anulam a graça. Então, por que eles não crêem no que a gente crê? Será que eles não são filhos? Então, quer dizer que quando a gente estava num sistema religioso, dentro do sistema religioso, você aí, meus irmãos, quando você não acreditava e não cria nesse entendimento que vocês estão crendo agora, quer dizer que vocês nunca foram filhos de Deus? Porque assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também veio e participou, não é isso? Então quer dizer que para ser filho de Deus, só é filho do Eterno, só é filho do Pai dos Espíritos. Quem crê, quer dizer, quem não crê, não é filho, isso não existe. Porque se você usar aqui, como eu já vi muitos usar esse texto aqui para dizer que só é filho de Deus quem crê, pegando isso aqui, está completamente errado. Isso aqui estava falando da vocação dos gentios que seriam também aceitos. Olha aqui, Isaías capítulo 56, vamos lá. Vamos lá, Isaías 56, isso é um erro grotesco de interpretação. Isaías 56, vamos lá. No versículo 3 em diante, diz assim, ó, não fale o estrangeiro. Olha, aqui está falando da vocação dos gentios. Não fale o estrangeiro, que é os gentios, né? Que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Quem era o povo do Deus de Israel? Era Israel, era o povo judeu. Então vamos lá. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Não era para o estrangeiro falar isso. Ó, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, aqui ainda era no período da lei, né? Vamos lá. Escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro do meu esmuro um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno. Darei a cada um deles que nunca se apagará. Aí ele continua aqui, ó. Aos estrangeiros, veja, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim. Então, observem que
existia uma promessa se referindo à vocação dos gentios, entendeu? Então, observem que tudo isso aqui era uma ilustração da integral aceitação em graça e no reino de Deus, no novo Israel, na nova Jerusalém. Então, meus irmãos, voltando aqui para João capítulo 1, aqui não está falando que só era filho de Deus os que crescem. Não. Aí ele diz, os quais, versículo 13, vamos ler o 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Está falando dos gentios, que não receberam lei, que não existia lei, a lei de Moisés não foi dada para os gentios. A saber, os que creem no seu nome, entendeu? Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. 13, os quais não nasceram do sangue. Eles não eram sangue. Judeus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A vontade de Deus era que os gentios participassem, meus irmãos. Então, o texto em nenhum momento está falando que só é filho de Deus, usando essa passagem aqui, aqueles que crescem. Não tem nada a ver. Meus irmãos, eu peço a vocês que não percam a parte 2. Essa é a parte 1, tá bom? Saudações de paz.